Olá, este é o canal Versátil de agosto. O principal destaque do mês é a coleção Filme Noir volume 11, isso mesmo que vocês ouviram. Primeira coleção da Versátil que chega ao volume 11, nessa nova era com os digistacks e as coleções temáticas. No volume 11, o Filme Noir repete o mesmo formato dos últimos, né? Uma edição limitada com 6 cards, um digistack com 3 DVDs e a boa notícia, assim como o 9 e o 10, nós temos 7 filmes, porque há um filme nos extras. E ainda, além desse 7º filme, há muitos especiais, documentários e extras excelentes, sobretudo sobre o filme Os Assassinos. Nos extras está Os Salteadores de Estradas, que é um filme de 57, Plunder Road, que é um ótimo filme B de assalto. É um dos heist movies que estão nessa caixa. Então vou falar agora por disco. O principal destaque é o filme da capa. Nós temos Burt Lancaster e Ava Gardner, que é o The Killers, Os Assassinos, a versão de 46, do Robert Siodmak, que é um dos maiores filmes noir de todos os tempos. E o Siodmak é aquele especialista em filme noir que fez, entre outros, Dama Fantasma, Baixeza, né? E nós lançamos há pouco tempo Confissão de Thelma. Nesse filme ele vai adaptar o conto do Hemingway, que é um conto exemplar. Eu tive a oportunidade de estudar ele na faculdade, é considerado um dos grandes contos da literatura de língua inglesa. E o Siodmak, ele vai falar, é um filme que vai falar sobre a questão do bandidismo, né, do gangsterismo, o mundo do boxe e aquele determinismo, né? O personagem, o começo é um começo emblemático, né? Quando eles chegam para matar o sueco, né? E aí todo aquele longo flashback, e a gente vai entendendo, tem uma personagem da Femme Fatale. Então todos os elementos do filme noir vocês vão encontrar de maneira muito feliz aqui no filme, tanto em termos de roteiro como em termos de mise-en-scène por parte do Siodmak, e uma trilha sonora muito boa do Miklos Rozsa, que está inclusive adaptada não, está analisada em um dos extras. Um dos extras sobre o Siodmak e outro extra sobre a trilha sonora. Vale destacar que essa versão é a última versão restaurada, bem superior à versão lançada aqui no Brasil anteriormente, e são aí mais de 30 minutos de extras só sobre os assassinos. Então é o melhor lançamento que esse grande filme noir teve aqui no Brasil. No mesmo disco nós temos Sempre Chove aos Domingos, que repete também essa tradição que a gente tem iniciado a partir do 9, que foi Rincão de Tormentas, um filme noir britânico, depois no volume 10 com As Garras da Fatalidade, do Alberto Cavalcante, e agora um outro filme inglês, esse do Robert Hammer, O Sempre Chove aos Domingos, que é um filme da Ealing, que é muito interessante. Esse filme, ele vai lembrar, para quem está acompanhando a coleção Filme Noir, aquele filme com o John Garfield, né, que por amor também se mata. Então nós temos aquela coisa é um filme suburbano na Inglaterra, de uma região de classe trabalhadora, há muito Cockney no filme, aliás, é muito interessante as expressões, e aquela vida de uma mulher, né, uma dona de casa, que cuida da sua casa, com o marido, com os filhos, ela é revirada, né, com a chegada de um antigo namorado, de um antigo amor, que na verdade é um fugitivo da lei. Aí cria-se toda aquela questão de um comentário social, da criminalidade, das frustrações. Um filme bastante interessante, foi redescoberto. Nos últimos anos essa cópia restaurada tem circulado nos festivais de filme noir pelo mundo. E é um filme bastante pungente, sobretudo o final, é um final muito forte. Tem uma influência do neorrealismo poético francês e, claro, do filme noir que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então é um filme bem interessante, restaurado, e aqui com um extra que fala do legado, inclusive com o depoimento do grande Terence Davis. Vale muito a pena ver. No disco 2 nós temos o A Margem da Vida, o Caged, do John Crowe, um filme inédito, que na verdade ganhou prêmio de melhor atriz em Veneza e foi indicado a 4 Oscars. Então é um filme bem importante que se encaixa na vertente do filme noir de denúncia, de comentário social. E em uma outra vertente ainda que nós chamamos de noir de prisão, cujo filme mais famoso é o Brutalidade, do Jules Dassin, né, o Dassin. E aqui na caixa nós temos um outro filme de prisão, que é o Rebelião no Presídio. Esse é a prisão, um presídio feminino, o outro um presídio masculino. Então aqui fala que é um filme bastante forte, que mostra que na verdade a prisão, ao invés de reformar,
vai servir como uma faculdade do crime. Então há toda uma denúncia do sistema prisional, do todo o ambiente e do papel do Estado nessa perversão do crime. Então é um filme bem forte, com uma ótima atuação da atriz realmente, que vale muito a pena, finalmente lançado aqui no Brasil. No mesmo disco nós temos um filme lendário, para quem estuda filme noir, está em todos os livros, que é Ao Cair da Noite, do Frank Borzage. Frank Borzage é aquele diretor que a Versátil já lançou no passado 2 filmes, Tempestades da Alma na Caixa do Hollywood contra Hitler e o maravilhoso Adeus às Armas na Caixa Primeira Guerra no cinema. O Borzage é um diretor adorado na França por historiadores de cinema, sobretudo pelos filmes dele filmes mudos no cinema silencioso. Um diretor com uma grande carreira em Hollywood, no cinema mudo, foi um grande esteta, um especialista sobretudo em melodramas, né? E aqui no filme você tem esse cineasta de melodrama, digamos, com uma sensibilidade, como ele vai se adaptar à sensibilidade do filme noir. E aí, como é destacado num ótimo extra de 20 minutos sobre o filme, ele vai subverter várias, digamos, convenções do filme noir. É um noir extremamente psicológico, um noir, na verdade, de uma subjetividade em crise, e ele subverte de maneira muito interessante. Então, uma cópia restaurada, vale muito a pena, e, aliás, é o último filme, o filme derradeiro do Frank Borzage. Então, bastante importante, enfim, lançado no Brasil, raríssimo, por sinal. Disco 3, Rebelião no Presídio, um filme do Don Siegel, aliás, um filme que fez a fama do Don Siegel como diretor, um filme muito enxuto, bastante econômico, que vai falar de uma rebelião em Folsom Prison, na prisão de Folsom, que, aliás, onde o Walter Wanger, o produtor, tinha sido preso. E tem presidiário participando do filme. Há um extra que fala de todas essas questões. Então é um filme que também de consciência social, de denúncia, muito bem interessante, muito bem dirigido pelo Siegel, demonstrando todo o talento que ele ia desenvolver na sua carreira, com filmes como Estranho que Nós Amamos. E na coleção do filme noir, nós já lançamos o The Line-Up, que acabei esquecendo aqui o nome agora, que depois se eu lembrar eu falo aqui no canal Versátil ainda, que está numa das caixas de filme noir. E o Império do Terror, fechando a coleção, do Richard Fleischer. É um outro filme na coleção, assim como o Extra, Salteadores de Estrada, esse é um heist movie, ou seja, um filme de assalto. É um dos filmes B que fizeram o nome do Fleischer. Nós lançamos um deles, O Alma em Sombras, no filme noir 10, lançamos o Rumo ao Inferno no Arte do Richard Fleischer, que é o mais famoso, e esse é um desses filmes, inclusive com o mesmo ator do Rumo ao Inferno, o Charles McGraw. Então é bem interessante porque é aquela história, um assalto bem planejado, que acaba... o mais importante do que o assalto em si é como vai dar errado depois, o pós-assalto e todo o drama dos assaltantes. Então filme bem dirigido, com bastante economia visual, com algumas soluções muito interessantes para o Richard Fleischer, e um filme no AB que permanecia inédito aqui no Brasil. Então é uma caixa bastante coesa, bem interessante para quem gosta de filme noir. Aí nós temos o Cinema Faroeste, volume 7, que inclusive a capa, já disse tudo, uma das capas mais bonitas da coleção, nós temos a Joan Crawford no mitológico filme Johnny Guitar. Johnny Guitar está em todas, ou Johnny Guitar, está em todas as listas de melhores filmes de faroeste de todos os tempos. É aquele filme emblemático do Nicholas Ray, em que, a verdade, é um filme que, ao mesmo tempo, é um filme de faroeste feminista, tem toda uma questão psicológica, há todo um uso de cor muito interessante, é um dos filmes sempre lembrados com o uso do Technicolor, inclusive citado visualmente em diversos outros filmes, como os filmes do Almodóvar, que é um grande fã do Johnny Guitar, e aqui há uma restauração 4K em widescreen anamórfico, centena assim, muito superior à versão lançada pela Versátil anteriormente, que era full screen, uma cópia sem restauro. Então aqui as cores ganham vida, uma excelente cópia, e ainda nós temos 1 hora quase de extra só sobre Johnny Guitar. Tem desde uma apresentação do Scorsese, há uma discussão sobre o aspecto feminista, há uma discussão, por exemplo, que a gente mal pensa, mas a participação dos nomes da lista negra, né? Inclusive a discussão de quem é o verdadeiro autor do roteiro, aí na feitura do Johnny Guitar. E ainda tem um extra só sobre o filme, sobre o legado, diferentes interpretações, como o filme foi crescendo ao longo do tempo. E é um filme que precisa ser revisto aí várias vezes, com essas duas grandes atrizes, a Mercedes McCambridge
e a Joan Crawford fazendo esse duelo. Na verdade, é um faroeste em que as mulheres têm um protagonismo. Lembrando que nós lançamos a Rebelde, estou esquecendo o nome também do filme, mas o filme do Alan Dwan, num dos faroestes antigos, que também tem as mulheres como protagonistas, que é realizado quase no mesmo tempo. Mas o Johnny Glitter é o grande filme nesse sentido. No mesmo disco nós temos Eles Passaram por Aqui, que é um filme na verdade é um filme faroeste, filme menor, um filme de baixo orçamento, com o Joe McCrea, que trabalha, inclusive a esposa dele também trabalha no filme, e tem uma trama bastante interessante, né, com esse cruzamento dessas personagens. É um filme que tem pouca ação, mas é um filme muito terno, um filme muito humanista em vários sentidos, vale muito a pena. Ele está sempre também nas listas de filmes considerados as pérolas do faroeste, aqueles filmes subestimados ou pouco conhecidos. E aqui uma cópia restaurada também. Aí nós temos no disco 2, O Covil do Diabo, que é mais um Hal Walsh, que um dos grandes diretores de Hollywood, dos grandes caolhos de Hollywood, ao lado aí do John Ford, do Fritz Lang e do André de Toth, né? E aqui, na verdade, você tem o talento sempre do Hal Walsh, de saber decupar um filme de ação, de saber manter o ritmo, com a direção sempre muito interessante. E é um filme que é sempre citado com bastante elogios para quem estuda a carreira do Walsh, como, por exemplo, Peter Bogdanovich sempre elogia esse filme. E tem a Jane Wyman, que trabalhou muito com o Douglas Sirk. E aí nós temos junto o Fama a Qualquer Preço, que é um filme raríssimo do Richard Fleischer, mais um Richard Fleischer, arte do Richard Fleischer, agora também no filme noir e aqui na Caixa de Faroeste. Esse filme é um filme bem interessante dele, também um filme com bastante diálogos, menos ação e, sobretudo, com toda uma reflexão aí sobre o cenário do faroeste, a questão econômica, a questão do empreendedorismo. Vale muito a pena. É do mesmo autor, é baseado num livro do mesmo autor, Ray B. Guthrie Jr., que é o escritor do classicão Os Brutos Também Amam o Shane. Tá? Aí no disco 3, nós temos O Ninho de Cobras, que era super pedido, que é um do penúltimo trabalho do Joseph Mankiewicz, aquele grande diretor do Cleópatra, do Malvada, do Condessa Descalça. Aqui ele faz, na verdade, já um faroeste, estamos em 70. Então já a questão do revisionismo, aqui na chave cômica, na verdade. Então é um faroeste bastante cômico, com grandes atores, né? Como nós temos aí o Henry Fonda, o Kirk Douglas. Então há aquele jogo de gato e rato, muitas gags, tem um humor muito interessante. Vale a pena, é um filme divertido, que está numa boa cópia também, enfim, lançado aqui no Brasil. Né? E aí nós temos o Morro dos Maus Espíritos, que é mais um drama rural do que propriamente um faroeste, de um grande diretor que é o Henry Hathaway, do Bravura Indômita, um diretor muito admirado na França, na Cineteca Francesa, você vê até ciclo em homenagem a ele, e aqui com um dos primeiros papéis do John Wayne. Lembrando que é de 41, o John Wayne há pouco tempo tinha feito no Tempo das Diligências. Também tentando uma questão religiosa, um filme bem interessante como drama, como situação dramática e uma boa direção do Henry Hathaway. Filme raríssimo, restaurado aqui também, num belo colorido, aliás. Aí nós temos a terceira caixa do mês, filme noir francês, uma edição limitada com 6 cards, com 3 DVDs. Finalmente estamos lançando o Polar francês, uma homenagem ao policial francês. Uma caixa que realmente há muito tempo nós gostaríamos de ter lançado. Não é mais exclusiva, é uma caixa que vai ser vendida para todo o mercado. Então vocês podem comprar no nosso site, em qualquer uma das livrarias. Tá? Vamos começar falando pelo o disco 1, o Expresso para Bordeaux, Un Flic, um dos poucos Melville que a gente não lançou ainda. A gente tem grandes filmes do Melville lançados para a Versátil. Esse é o último filme dele, o derradeiro filme dele. Logo depois ele veio a falecer. Nós temos aí o Alain Delon, Catherine Deneuve. É um filme bem interessante, com aquele formalismo, com um trabalho de cor muito interessante por parte do Melville. E, aliás, além de estar restaurado o filme finalmente no Brasil, tem um documentário de 25 minutos muito bom sobre a produção desse tumultuado filme, que é um filme, na verdade, que acabou mal recebido na época, mas que vale a pena ter uma revisão. Não tem o mesmo nível, claro, de um Técnico de Delator, ou de um Círculo Vermelho, ou mesmo de um Samurai, mas é um belo polar e tem toda a escrita visual do Jean-Pierre Melville, que é inconfundível.
Aí nós temos o grande filme da Caixa, que é Grisby, Ouro Maldito, que é um filme fundamental na popularização, no desenvolvimento do thriller criminal, do polar na França. É um filme do Jacques Becker, um diretor adorado, na verdade, pelos franceses, pela crítica da Nouvelle Vague. Ele tinha feito Amores de Apache, vários outros filmes muito importantes, e essa incursão dele pelo noir, você vê que é um filme, precisamente uma grande economia visual, sem penduricalhos, com um trabalho de personagem muito forte na figura do Jean Gabin, né? Há todo um comentário, há toda uma acidez, o final, reparem bem no final, toda a situação que se cria e como se resolve. A cena final é uma cena emblemática, grande atuação do Gabin, que inclusive ganhou o festival, o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza. Ainda temos aqui nesse filme o Lino Ventura, que é um dos grandes atores do noir. Aliás, essa Caixa traz todos os astros de noir, do noir francês, do polar. E ainda uma participação, uma pontinha da Jeanne Moreau. O filme está restaurado, e tem extra também, uma análise, inclusive, um depoimento da Jeanne Moreau e uma análise do filme. No disco 2 nós temos O Vício Maldito, mais um filme com Jean Gabin, que é um dos grandes atores aí do polar, se não o maior, do Gilles Gangier, que era um diretor de um cinema mais acadêmico, muito criticado pelo pessoal da Nouvelle Vague. Esse filme tem sido resgatado nos últimos anos, tem alguns admiradores e que tem aí toda uma relação interessante entre o detetive e uma mulher viciada. Né? Tem uso de uma trilha de jazz, o filme está restaurado, então vale aí ser conhecido, um filme muito raro, sendo lançado aqui no Brasil. Aí nós temos o Como Fera Encurralada, esse é outro grande filme da Caixa, lançado em 1960, praticamente a mesma época, um pouco depois do Assessor para o Cadafalso. Assim como o Assessor para o Cadafalso do Mal está relendo a tradição do filme noir americano, aqui você tem o Sauté também relendo essa tradição na ótica francesa. E com dois grandes atores, Lino Ventura e o Jean-Paul Belmondo. É um filme que começa de uma maneira já eletrizante e vai se desenvolvendo muito bem até o final. Um filme muito realmente, como policial, funciona muito bem. Né? E aqui restaurado, uma belíssima cópia, e vale a pena conhecer. E tem um extra muito interessante sobre o Sauté, aí fala também do José Giovanni, né, que é um nome importante aí do polar. Aí nós temos no disco 3, A Morte de um Corrupto, que já é de 77, já é um filme, um dos filmes mais contemporâneos da Caixa. Ele é do Georges Lautner, que é um dos, assim como Henri Verneuil, são aqueles diretores que se dedicaram bastante ao polar. E aqui você já tem um cruzamento do polar com o thriller político. Aí com Alain Delon, mais uma vez, Klaus Kinski e a belíssima Nella Mucci. Então uma conspiração que envolve políticos, é um filme bem interessante, vale a pena com um comentário e traz toda aquela questão muito importante dos anos 70, que era o thriller político, inclusive praticado também nos Estados Unidos com uma série de filmes. Aí nós temos o Série Negra, de 79, esse é outro grande também, acho que talvez o terceiro grande filme da Caixa, que é do Alain Corronneau, o diretor que fez o Calibre Python, que quase, aí, infelizmente, não pôde entrar nessa caixa, mas uma futura, quem sabe, com o Yves Montand, que é o diretor que nós lançamos Todas as Manhãs do Mundo, Noturno Indiano, um diretor muito talentoso. Aqui ele vai adaptar o Jim Thompson, que é o mesmo autor que o Kubrick adaptou no Grande Golpe, por exemplo, e é um filme que tem uma grande atuação do Patrick Delaware, né? Inclusive um ator maldito, tem a Marie Trintignant também. É uma história bastante forte, bastante noir, aliás, nas suas construção, tanto de personagem como seu comentário social. Então vale a pena, é um filme raríssimo, enfim, lançado aqui no Brasil. Fechando o mês, nós teríamos A Menina Índico, uma edição especial, é um filme espiritualista do Wagner de Assis, tá? Que faz tem uma questão espiritualista, tem uma questão também de comentário sobre o Brasil, está aqui na versão integral, e ainda tem alguns extras, então para quem gosta de filmes espiritualistas é uma boa pedida. Aí nós temos, em setembro, um mês dedicado aos filmes de terror. O grande lançamento do mês, Obras-Primas do Terror 9, um volume dedicado aos filmes de terror europeus. Nós temos As Diabólicas, do Henri-Georges Clouzot, e Os Olhos Sem Rosto, do Georges Franju, duas cópias inéditas restauradas, com uma qualidade nunca vista aqui no Brasil, e ainda excelentes extras. Tem praticamente um tem 1 hora de extras, outro tem quase 1 hora de extras, só para esses dois grandes filmes. Aí nós temos A Mão do Diabo, do Maurice Tonnerre, do pai do Jacques Tonnerre, raríssimo filme. O Diabólico Dr. Z,
do Jesus Franco, um dos principais filmes dele do início da carreira, o Miss Muerte, então bem importante, restaurado e com extra bem legal. A Morte Sorriu para o Assassino, do Joe D'Amato, com o Klaus Kinski, também com um extra. E O Andarilho, do Paul Nasky, que é o famoso Jacinto Molina, o grande nome do terror espanhol. Então nós temos aí uma bela caixa de cinema de terror europeu. Nós temos o Giallo volume 6, uma edição limitada com 4 cards, com, enfim, o quinto Giallo do Martino, A Cauda do Escorpião, restaurado e com ótimos extras. A Mulher do Lago, raríssimo proto-Giallo do Luigi Bazzoni. Os Assassinos Só Matam os Sábados, do Duccio Tessari. E A Morte Caminha à Meia-Noite, do Luciano Ercoli. E, fechando o mês, Slashers volume 3, Noite do Terror, do Bob Clark, Black Christmas, restauradíssimo, com excelente making-of. Natal Sangrento, do Charles Sellers Jr., então aí um primeiro disco só de uma sessão dupla de slashers natalinos. O Terror da Serra Elétrica, um dos mais infames slashers, mistura com giallo, do Han Picker Simon, sem cortes e em espanhol, isso é muito importante, com ótimo extra, falando desse filme que tem um gore no nível altíssimo. E Violência e Terror, do Scott Spiegel, com a participação do Sam Raimi, a turma toda do Evil Dead, também uma versão sem cortes, o Intruder, para quem gosta, um dos slashers mais famosos. Aí em setembro vamos ter a volta do Cinema D e do Arte D e um lançamento especial para celebrar o cinema europeu. Se agosto é o terror, em setembro teremos um mês dedicado ao cinema europeu. Então é isso, muito obrigado e até setembro.